Tudo de bom para você que se liga no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Eu sou o professor Edenilson Moraes e estou com você nesta longa trajetória na história de Pernambuco, analisando todos os itens que estão lá no seu edital, analisando de forma pormenorizada, tintim por tintim. Não vamos deixar nada para depois. Vamos fazer uma análise muito bem contextualizada, afinal de contas, o nosso objetivo aqui é que você tenha um grande desempenho. E hoje a gente fala sobre mais um movimento liberal importante, mais uma insurreição ocorrida em Pernambuco. Ô Pernambuco que foi província rebelde, hein, pessoal? Isso é muito bom. Pernambuco escrevendo o seu nome na história do Brasil. Agora a gente vai tratar da Confederação do Equador, ocorrida em 1824, um movimento de tendência republicana, federalista, separatista, que apresentava caráter urbano, que contou com a participação de segmentos sociais variados e que enfrentou a repressão do imperador Dom Pedro I. Então, a Confederação do Equador aconteceu dentro do contexto histórico do chamado Primeiro Reinado, ou seja, aquele processo pós-independência do Brasil. A independência do Brasil foi alcançada em 1822. 2 anos depois, mais uma insurreição rebelde em Pernambuco, que foi a Confederação do Equador, que tem como uma de suas figuras principais o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. É, o Frei Caneca, uma das principais personalidades políticas desse movimento. Pessoal, pode demorar, mas vou vencer pelo estudo. Vou entrar pela porta da frente para mudar a minha história e a da minha família. Este deve ser o seu pensamento. Você que está engajado, que está imbuído nessa ideia de conseguir a sua aprovação no concurso, você tem que enfrentar todas as dificuldades. A caminhada não é fácil, é uma verdadeira maratona, são muitos candidatos, é muita concorrência, mas se você, se dedicar, mergulhar nos livros, estudar, assistir às videoaulas e principalmente resolver as inúmeras questões que nós oferecemos, questões padronizadas de acordo com a banca que examina este concurso, não tenha dúvida, você vai ter um grande desempenho. E em relação à minha disciplina, que é a história, puxa vida, tem 10 questões lá para você acertar, meu amigo. 10 questões para você gabaritar. Então, vamos lá, vem comigo, vamos estudar com muita determinação que o sucesso nos espera. Gente, antes de falar da Confederação do Equador, é importante compreendermos os antecedentes históricos que levaram à ocorrência de tal movimento. Então, nós temos, entre outras coisas, a crise pernambucana de 1823, que foi causada basicamente pela queda das exportações de açúcar, e algodão, muito prejudicadas. A queda da exportação de açúcar e algodão, além disso, a redução dos lucros da produção açucareira. O açúcar, que durante um bom tempo foi o produto carro-chefe na pauta das exportações pernambucanas. Como você já sabe, pessoal, o açúcar teve muita importância econômica até o século XIX, até o século XVIII, mais ou menos, meados do século XVIII, era o principal produto de exportação do Brasil. Mas continuou, depois desse período, continuando sendo uma importante
um importante produto de exportação em Pernambuco. Só que no ano de 1823 enfrenta mais uma crise cíclica. É lógico que no cultivo de qualquer produto agrícola está sujeito a uma série de problemas que podem gerar uma oscilação na cotação desses produtos no mercado externo. Podem acontecer intempéries, não é? Chuvas, secas, pode acontecer também concorrência externa, pode acontecer também oscilações no preço do produto no mercado internacional, pode acontecer uma série de fatores. E aqui, no ano de 1823, tivemos uma queda dessas exportações pernambucanas, queda das exportações de açúcar e de algodão, que vão refletir na redução dos lucros da produção de açúcar. E para piorar mais a situação, gente, isso acaba refletindo também nas condições de vida das camadas menos favorecidas, porque diante de uma crise, também os pobres vão sofrer os efeitos de uma inflação, de uma carestia, da elevação dos preços dos produtos básicos. Isso gera desemprego, isso gera miséria, gera insatisfação geral. Olha aqui, ó, a insatisfação social com a pesada carga tributária, tanto a carga tributária central quanto a carga tributária provincial. O início do primeiro reinado foi marcado, então, por algumas guerras localizadas, as chamadas guerras de independência, que aconteceram em algumas províncias brasileiras, na Bahia, no Grão-Pará, no Piauí e na província cisplatina. Nessas regiões, Dom Pedro teve que contratar soldados mercenários, principalmente ingleses, para sufocarem as tropas portuguesas que se recusavam a reconhecer a independência do Brasil. E é evidente que, para manter essas guerras, apesar de serem guerras curtas nessas localidades, porém, essas guerras são onerosas. E como é que se sustenta uma guerra? Com elevação de impostos. Então, recaía sobre os ombros da população a tarefa de sustentar o Estado brasileiro recém-formado para a consolidação da independência. Nós estamos falando especificamente do período conhecido como Primeiro Reinado. Fica bem atento nesses contextos históricos, pessoal, porque isso ajuda você a compreender a historicidade desse acontecimento que nós estamos estudando, que é a Confederação do Equador de 1824. Então, nós temos o Primeiro Reinado, período que vai de 1822, a data da emancipação política brasileira, até 1831, quando ocorreu a abdicação de Dom Pedro I. É nesse contexto histórico, como nós falamos, nessa época ocorreram algumas guerras na província da Bahia, no Grão-Pará, no Piauí, na Cisplatina, no Maranhão. Então, Dom Pedro teve que mandar soldados mercenários para consolidar o processo de independência. Nisso, claro que ele cobrou impostos, elevou impostos das províncias. Essa elevação da carga tributária, tanto a carga tributária central, isto é, cobrada pelo Império Brasileiro, quanto a carga tributária provincial, ou seja, cobrado pelo governo de Pernambuco, causavam grande insatisfação por parte da população, pessoal. Outro aspecto importante é a influência do chamado liberalismo republicano. O liberalismo
franco-maçom. Olha aí mais uma vez a maçonaria atuando em movimentos liberais no Brasil. Em vários movimentos na história do Brasil, a maçonaria esteve envolvida. Nós tivemos a participação da maçonaria, por exemplo, na Conjuração Baiana. Nós tivemos a participação da maçonaria também no próprio processo de independência do Brasil. Nós temos a maçonaria atuando na Revolução Pernambucana de 1817 e agora na Conjuração, na Confederação do Equador de 1824, também tivemos a participação da franco-maçonaria na difusão de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, com uma grande insatisfação política em relação ao imperador Dom Pedro I. De onde é que vinha essa insatisfação em relação ao monarca brasileiro, pessoal? Veja bem, a insatisfação em relação ao monarca brasileiro, Dom Pedro I, vinha das atitudes consideradas arbitrárias tomadas por ele no início do primeiro reinado. Vamos citar algumas aqui. No início do primeiro reinado, houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte com representantes das mais variadas províncias do Império, que mandaram deputados para que eles pudessem se reunir, discutir e aprovar uma Constituição para o Brasil. Seria a nossa primeira Constituição. Porém, esses deputados queriam aprovar uma Constituição que limitasse os poderes de Dom Pedro I. E é evidente que ele não aceitou essa parada, não. Dom Pedro bateu na mesa, falou, pera aí, querem diminuir o meu poder? Ah, para com isso, eu não vou admitir. Dom Pedro ordenou o fechamento da Assembleia Constituinte na famosa Noite da Agonia. Mandou tropas para fecharem a Assembleia, para prenderem deputados que lá estavam reunidos. E aí, com a suspensão da Assembleia Constituinte, Dom Pedro, juntamente com um Conselho de Estado, se reuniu e implantou uma Constituição que foi outorgada, ou seja, que foi enfiada goela abaixo da população. A Constituição de 1825, que estabelecia a monarquia constitucional, hereditária e vitalícia no Brasil, estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo e judiciário, além do poder moderador exercido pelo próprio imperador Dom Pedro I. Ele estabeleceu também o voto censitário, ou seja, para ter direito à participação política no Brasil, para ter direito ao voto, precisava comprovar rendimentos. O fechamento da Assembleia Constituinte em 1823 e a imposição a fórceps da Constituição de 1824 são os 2 principais exemplos da arbitrariedade, da tirania cometida pelo imperador Dom Pedro I. Então, isso granjeia uma grande insatisfação política em relação ao imperador por parte da população. É aí que nós vamos ter o cenário favorável para a eclosão da chamada Confederação do Equador. Vamos começar definindo o que foi a chamada Confederação do Equador. Vamos colocar aqui, ó, Confederação do Equador. Confederação do Equador. Movimento que aconteceu no ano de 1824, lá em Pernambuco, na província de Pernambuco.
Olha só, a Confederação do Equador se constituiu num movimento de cunho separatista e republicano. Primeiro ponto, anota aí, importante. Era um movimento que visava separar essa região do restante do Brasil. Movimento separatista, republicano, federalista, que começou na província de Pernambuco, mas que se espalhou para províncias próximas. Teve a adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará e também da Paraíba. Entre as causas principais da Confederação do Equador, podemos destacar o autoritarismo de Dom Pedro I, manifestado no fechamento da Assembleia Constituinte, na imposição da Carta outorgada de 1824, olha ele aí, ó. Dom Pedro I com posturas autoritárias. Outorgou, o que quer dizer outorgar? É impor. Essa Constituição não foi votada por uma Assembleia, ela foi imposta. É uma Constituição implantada de forma arbitrária. Então, esse autoritarismo do imperador Dom Pedro I, principalmente, pessoal, por causa da imposição do chamado poder moderador. Lembra que eu falei que a Constituição de 1824 estabelecia 4 poderes? Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Então, o poder moderador era uso exclusivo do imperador Dom Pedro. Através do poder moderador, ele poderia controlar as outras esferas de poder. Portanto, de certa maneira, nós podemos dizer que era uma tirania nas mãos de Dom Pedro I. Além disso, a pobreza generalizada na província pernambucana, por causa da crise da produção de açúcar, da crise da produção de algodão, da queda das exportações, da elevação dos impostos, tudo isso leva a uma pobreza generalizada. Olha aí os elevados impostos aí contribuindo para que a população ficasse muito descontente e exigisse mudanças. E aí surgem os líderes principais desse movimento. Paz de Andrade, olha o Paz de Andrade aqui, ó. Cipriano Barata que a propósito já havia participado de um outro movimento revolucionário no Brasil, que foi a Conjuração Baiana de 1798. Cipriano Barata, franco-maçom. E também o Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, que também tinha participado da Revolução Pernambucana de 1817. Está engajado no movimento, é um dos cabeças desse movimento aqui, a Confederação do Equador, que vai apresentar como características principais o fato de se colocar contra a centralização e o autoritarismo. Centralização e autoritarismo de quem, tio Ed? Do imperador Dom Pedro I. Entenda, esse movimento, a Confederação do Equador, tem um inimigo básico. Quem que é o inimigo? Dom Pedro I. Eles não concordam com o autoritarismo, não concordam com a tirania, a arbitrariedade de Dom Pedro I e tentam, então, romper com isso, proclamando aí uma república na região. É um movimento republicano e separatista. Então, ele se posiciona contra a centralização política imperial e contra o autoritarismo de Dom Pedro I. O fator principal ali, ó. O fator principal, a causa básica para a eclosão desse movimento é a Constituição
de 1824, uma Constituição outorgada, uma Constituição que não foi apreciada pelos representantes das províncias. Não, Dom Pedro mandou os deputados voltarem para suas casas. Ele fechou a Assembleia, reuniu-se com o Conselho de Estado e, impôs goela abaixo a Constituição de 1824. Isso aí, é mais um fator agravante que vai aumentar a insatisfação em relação ao seu governo. Manuel Paes de Andrade, olha os líderes principais do movimento, Manuel Paes de Andrade, Cipriano Barata, Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, também as lideranças principais desse movimento. O jornal Tifes Pernambucano, era o periódico, era o órgão de imprensa utilizados pelos confederados do Equador para divulgar suas ideias, para fazer críticas ao governo do imperador Dom Pedro I. Vale dizer que esse movimento contou com ampla participação popular. Entre as medidas adotadas pelos confederados Equador, Confederação do Equador, confederados de 1824, entre as medidas adotadas estão a formação de um governo provisório, a convocação de uma Assembleia Constituinte, a elaboração de um projeto constitucional e, olha só, a proposta de extinção do tráfico negreiro, além da organização de forças populares e da resistência à repressão imperial. Então, essas são as medidas adotadas pelos confederados de 1824 ao chegarem ao poder. Implantam um governo provisório, convocam representantes para a elaboração de uma Constituição, inclusive surge daí um projeto constitucional, apresentam a proposta de extinção do tráfico negreiro. Lógico que quando falou aí, muitos participantes não vão concordar, principalmente aqueles representantes das elites agrárias, aqueles que dependiam da mão de obra escrava, não gostaram. Mas houve a proposta para a extinção do tráfico negreiro. A organização de forças populares para defender a Confederação do Equador e a resistência à repressão imperial. Por que esse país se chamaria Confederação do Equador? Era uma homenagem ao Equador, nosso país aqui da América do Sul? Não, pessoal. É pelo fato da proximidade com a linha do Equador. Por estarem próximos à linha do Equador, então resolveu-se adotar esse nome, Confederação do Equador, reunindo Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Só que o governo imperial não aceitou. O governo imperial não permitiu a divisão territorial brasileira, não permitiu este movimento separatista. Houve a represália por parte do governo imperial, comandado por Dom Pedro I, que contratou soldados mercenários e os enviou para Pernambuco para massacrarem esse movimento. Então, ao envio de 5 navios para Pernambuco e o combate às tropas rebeldes pernambucanas.
a força terrestre que foi enviada para Pernambuco foi comandada pelo brigadeiro Lima e Silva, que vem a ser o pai do futuro Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Então, o brigadeiro Lima e Silva comandou as tropas imperiais que repeliram a Confederação do Equador. É importante ressaltar que nesse movimento, mais uma vez, Dom Pedro gastou verbas públicas para a contratação de soldados mercenários ingleses para destruírem a Confederação do Equador. As forças imperiais tiveram uma fácil vitória sobre os pernambucanos, destruindo esse movimento, e houve uma severa repressão política voltada contra os líderes desse movimento, entre eles o nosso bom e velho Frei Caneca, que foi condenado à morte. O Frei Caneca deveria ser enforcado. Frei Caneca foi acusado do crime de lesa majestade, portanto, deveria receber a pena capital, deveria ser enforcado. Mas, na ausência de um verdugo, na ausência de alguém que pudesse enforcá-lo, o Frei Caneca teve que ser fuzilado. Como você vê na imagem aqui, o Frei Caneca amarrado junto a um poste, né, de madeira, ele foi fuzilado. O Frei Caneca foi severamente punido. Inclusive, o fuzilamento do Frei Caneca repercutiu muito mal para Dom Pedro I. Olha só, gente, o Frei Caneca era uma pessoa muito conhecida, era um religioso, muito famoso lá em Recife. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.